Senhor, enriquece-nos com os teus dons e com os teus carismas, Senhor. Handala barala dia la barala shiri dia la barcanda la barala dia la barala. Shandala barala dia la barala shiri dia la barala ya. Shandala barala dia la barishiri dia la haye dia la baricanda la barala dia la barala shiri dia la barala ya. Shandala barala dia la barala. Vamos sentar. Vocês estavam rezando aqui por mim? E aí eu, falando das amizades, das formações que eu te dava no início, eu me lembrei que uma vez fizemos um retiro aqui nessa casa, acho que eu tinha uns 20 e poucos anos, e aí fomos para a biblioteca, e aí falaram, cada pessoa pega de um livro aqui da biblioteca, vai tirar uma frase, aquela coisa, para fazer uma dinâmica, né? Aí eu olhei o livro, está escrito assim, as curas e os milagres do... E o livro estava velho, estava rasgado, não dava para saber quem era o santo, né? Aí eu falei, a hora que for fazer a dinâmica, já tinha avisado da dinâmica, eu vou correr aqui, vou pegar esse livro, porque eu vou usar esse livro. Aí parou para fazer a dinâmica, eu corri, peguei o livro, estava correndo, né, para ninguém pegar aquele livro na minha frente, né? A cura e os milagres do... Aí quando eu abri, estava lá, a cura e os milagres do limão e da laranja. Aí eu falei, isso não era bem o que eu esperava, não. E a gente... eu estou contando isso para dizer exatamente, na linha do que a Áurea foi falando, que a gente está construindo, a partir do momento que Jesus entrou na nossa vida, a gente toma um novo rumo. E esse rumo que a gente toma, Deus vai fazendo o quê? Ele vai curando o que é preciso curar, na medida em que a gente vai permitindo que Ele cure, vai transformando as heranças que precisam ser transformadas e vai potencializando aquela que Ele nos deu e vai forjando com um novo caminho o que nós precisamos adquirir. Por isso que é óbvio que quanto antes a pessoa consegue fazer a caminhada, mais chance ela tem de estar mais curada, de sofrer menos, de ter menos dificuldades, porque ele já vai ter um processo melhor. No entanto, tudo o que acontece vai ser fundamental para a gente. Há sempre uma discussão sobre a vida de São Paulo, quando ele tem aquela queda do cavalo indo para Damasco, Atos 9, ele tem aquela queda, fica cego, não é? E é levado para uma casa em Damasco. Ele estava com vários soldados e com uma carta para prender, castigar. E aí vocês têm que imaginar um pouquinho o que é o sistema penitenciário, né? Hoje em dia, se você for preso injustamente, seja o que for, passar uns dias na cadeia, você pode imaginar as piores coisas que podem acontecer com você e a pior situação. Quando a gente vê aquelas pessoas que ficaram presas injustamente, às vezes até por muito tempo, o que passaram, os traumas que ficaram, aquelas máfias ali de dentro, aquela alimentação, aqui estavam expostos. Podemos imaginar o que era naquele tempo, não é? Imaginemos que naquele tempo era muito pior. O sistema era muitas vezes pior do que é hoje. Tanto é que quando a gente tem aqueles momentos que Pedro foi preso e depois o anjo libertou, e Paulo foi preso e aconteceu o terremoto e ele saiu, e depois ele foi preso mais outras vezes, a gente pode imaginar como era a vida daquele tempo, como é que era a vida sofrida dessa situação. Quer dizer, ele tinha carta para fazer mal para as pessoas. Mal porque as pessoas estavam fazendo o que de errado? Nada. As pessoas haviam escolhido seguir um novo pregador e dizer para todos que ele havia ressuscitado e haviam
experimentado uma transformação. Por que isso causou tanta raiva em São Paulo? Porque ele era zeloso por aquilo que ele acreditava, e o que ele acreditava tinha o poder, no momento dele, de lhe dar autoridade para prender, bater e matar. As pessoas aliviam muito, porque São Paulo é um apóstolo tão importante para a nossa fé, que as pessoas às vezes passam um verniz. Mas para mim, Paulo comete um assassinato brutal de Estevão. Porque o que diz? Que Estevão foi apedrejado e que as roupas foram colocadas aos pés de São Paulo, que estava participando do apedrejamento. Eu posso concluir o quê? Que ele pode até não ter pego uma pedra para atacar, ou pode ter tacado, mas ele mandava. Por que iam pôr as roupas no pé dele? Porque é ele que conduziu aquele assassinato de Estevão, o nosso primeiro mártir. Segundo mártir, Estevão, Tiago, sei lá qual morreu primeiro. De qualquer jeito, aquele primeiro diácono, né, Estevão era um diácono, cheio de poder, realizando curas, sinais, prodígios e muita sabedoria. Porque antes de morrer faz aquele discurso belíssimo que resume todo o Antigo Testamento, até Jesus. Quando São Paulo cai do cavalo, as pessoas que estudam dizem que São Paulo não se converteu, porque ele sempre procurou a Deus. Ele, na verdade, reformou a sua caminhada. Então há pessoas que estão indo numa contramão e vão se converter, vão virar. E há pessoas que estão numa caminhada, só que ela está torta. Se caminhar daquele jeito, não vai terminar na Jerusalém, não. Mas ele até pensa que vai. E aí, em algum momento, ele refaz o seu caminho. São Paulo já era, então, uma pessoa extremamente zelosa. E quando a gente olha a história de São Paulo, a gente vai entender por que ele aguentou, quando ele narra, por exemplo, que ele diz que ele várias vezes sofreu os açoites menos um. Não é fácil não, hein? Vocês imaginam como eram feitos esses açoites? Eram açoites feitos com pedaços de ferro para dilacerar a carne. Várias vezes ele sofreu esse flagelo. Que várias vezes ele foi deixado como morto fora da cidade. A cidade falou, sai daqui porque você está contando coisa que nós não queremos ouvir. Sai daqui porque esse negócio aqui vai estragar nossos lucros, porque nós vendemos coisas dos nossos deuses aqui e a tua pregação vai atrapalhar. E aí o linchavam e largavam ele dado por morto. Quer dizer, como é que esse cara teve força para continuar? Para voltar e continuar? Porque a história dele foi forjada dessa maneira. Uma história e um caminho que quando ele encontra Jesus e ele faz essa caminhada, tudo o que ele viveu não é anulado. É curado, transformado e redirecionado. Então, quando a gente experimenta Jesus, a gente não pode simplesmente pegar tudo que nós somos e jogar no lixo. Pelo contrário, a gente tem que olhar e falar o que o Senhor foi construindo e que agora precisa ser redirecionado, curado, liberto e transformado. E essa pergunta cada um de nós tem que fazer. Por exemplo, Jesus escolheu 12 apóstolos e os 72. Dos 12 apóstolos, um deles era um cobrador de impostos, Mateus. Estava numa banca, quer dizer, era alguém que fazia a contabilidade, certo? Qual é o único apóstolo que escreveu sobre Jesus? Mateus. Mateus é o único apóstolo que escreveu sobre Jesus. Portanto, entre os discípulos de Jesus, Mateus, que tinha formação para escrever, que tinha capacidade, porque poucos tinham, acaba sendo aquele que escreve os textos para Jesus. Porque Lucas não foi apóstolo de Jesus, Lucas foi apóstolo de Paulo e de Pedro. Lucas viajou um tanto com Pedro e um tanto com Paulo.
e depois fez as pesquisas. Era médico, tinha formação, mas não era um apóstolo de Jesus. Ele não estava entre os 12 apóstolos que Jesus levou para as diversas caminhadas e manifestações que ele fez. Marcos, que aparece no final como aquele jovem que foge pelado, não é? Que catam as coisas, ele se manda, larga a roupa e foge para não ser pego, diz aqueles que estudam que era um menino, era um jovenzinho, que depois ele acaba, e aí a gente encontra, onde a gente encontra Marcos? Marcos, a casa de Marcos, a igreja se reunia. Quando Pedro estava preso e o anjo aparece e leva ele para fora, ele pensa que é uma visão, ele nem acredita que ele está sendo livre, ele nem acredita. De repente ele olha e de verdade ele estava lá fora, fala, como é que eu saí daqui? Como é que eu saí de dentro da prisão? Porque aparece um anjo, abre todas as portas, ele vai saindo. Ele imagina o quê? É uma visão. Ele nem achou que era de fato. Quando ele chega lá fora, ele fala, meu Deus, nenhum guarda viu, ninguém viu, e eu estou aqui fora? E aí, para onde ele vai? Quando você lê a Escritura, Pedro vai para a casa da mãe de Marcos, aonde a igreja estava reunida em intercessão por ele. Porque o que a igreja achava? Mataram Jesus, quem vão matar agora? Mataram Tiago, vão matar o Pedro. Ele está preso, ele vai ser morto. A igreja se reuniu nessa casa. Portanto, a família de Marcos era uma família que seguia Jesus. É dali que Marcos conheceu Jesus e seguiu Jesus. Então Marcos, na verdade, ele já estava naquela casa, era um jovenzinho, e aí daquela casa, como era uma família que seguia, ele resolve acompanhar Barnabé, que já era um dos apóstolos, e um apóstolo que tinha posses, que tinha conhecimento e que tinha fama em Antioquia. E aí Marcos acompanha Barnabé. Quando Paulo se converte, ninguém quer ficar perto do Paulo. Quem é que acredita nesse cara? Quem é que acredita no cara que matou um monte de nós aqui, estava com guarda prendendo, agora ele diz que é nosso? Ninguém acredita. Paulo passa a ser perseguido pelos dois lados. Pelos cristãos, porque acham que ele é falso, inventou e é um mentiroso, e pelo outro lado, porque ele é um traidor. Paulo acaba escapando num cesto pela muralha, em Damasco, colocam ele dentro de um cesto para ele escapar, quer dizer, ele se tornou uma pessoa que ninguém mais queria junto. E quando ele vai viajar, vamos analisar isso. Paulo, cidadão romano, quer dizer, ele podia entrar em qualquer país, porque ele tinha cidadania, né? Como você ter a maior cidadania de todos. Até digamos o seguinte, os romanos, se eles estivessem numa cidade, como todas as outras cidades eram colônias de Roma, ele teria o seu salário, digamos assim. É o cara que não ia passar uma necessidade. Ele não teria problema em lugar nenhum. Segundo, ele tinha formação judaica porque estudou com Gamaliel. Portanto, ele também era letrado. Ele tinha... Percebem como ele era uma pessoa que tinha uma certa estrutura e base? E o que ele faz? Ele sai de Jerusalém porque iam matar ele. Ele estava perseguindo, agora ele passou a ser missionário. E como é que ele entra nos outros lugares? Porque é romano, porque fala a língua, porque fala o judaico, porque fala o grego, porque fala o romano. Ele não aprendeu isso depois. Onde eu estou querendo chegar com isso? É que tudo que Deus deu para você é importante. Só precisa ser ou redirecionado ou ser convertido. Porque era usado para o mal ou para algo que fosse fruto do teu egoísmo, dos teus desejos, e agora tem que ser olhado para Jesus. Percebem como é que Deus constrói todas as coisas? Então você, primeira coisa, olha, até as doenças que o Senhor te deu têm algum sentido. Ele não te deu as doenças, claro, mas aquelas que você, talvez por hereditariedade ou pela situação da vida, elas têm algum sentido. Ou porque Deus vai te curar e você vai ser o testemunho, ou porque Deus não vai te curar. Uma vez eu atendi uma pessoa que era...
aquela doença psiquiátrica, não, pior, esquizofrênica. Pessoa ótima, trabalhava na igreja, assim, dava aula de música na igreja, porque a família tinha posto fazer música, que ajudava ela. Tomava uns remédios daqueles que nunca se adaptava, sabe? Via no médico, tomava, uma época funcionava, uma época não funcionava, não funcionava. E o povo rezando para ela curar, e ela de grupo, rezando. E um dia ela estava lá num retiro, rezando, e falando para o Senhor: Senhor, me cura disso, você sabe que eu quero te servir, eu te sirvo, essa doença me traz tanta confusão, quando os remédios não dão certo, aí me dão remédio demais que eu só fico dormindo, se tiro os remédios eu faço coisa que, surto, e etc, e aquele não sei o que, e Senhor, e meu marido sofre, meus filhos sofrem, e tudo, aquele sofrimento, cura, por que você não me cura, E aí um dia o Senhor falou para ela: quantas pessoas serão transformadas porque você, apesar de ter essa doença, continua fiel, continua me servindo, continua conseguindo cuidar da sua casa do jeito que você consegue, continua vivendo. Qual é o teu testemunho mais importante? Claro que nós queremos a cura, mas o Senhor quer é que você reordene a sua vida, redirecione. Porque você não tem como mexer naquilo que já está na sua vida. Você encontrou Jesus e teve uma situação familiar e hoje a sua situação é outra. Como é que você vai fazer? Como é que você faz com isso? O que São Paulo fez. Você reordena a sua vida para a construção. Então, o Senhor nos deu esses instrumentos. Você foi lá viver nos Estados Unidos. Acabou, passou. Quer dizer, se você não voltar para lá, passou. Difícil agora voltar, mas tá bom. Né? O que isso precisa ser reordenado e o que Jesus quer fazer com isso que você passou? Como é que o Senhor quer usar isso? Então, para todas as coisas, Deus, quando nos chamou, assim como chamou São Paulo, Ele fala: agora você precisa pegar tudo isso e as novas experiências que eu vou te dar. E precisa curar aquelas que são impedimento. Então aí você vai procurar curar isso, vai procurar orar, vai procurar tratar isso, vai procurar os frutos do Espírito, vai procurar fazer adoração, você vai procurar cuidar dessa parte que precisa ser transformada. E aquelas coisas que são heranças negativas de caráter com características que não são transformadoras. Então, preciso ser transformado. Jesus precisa de conversão nessa área, E como é que eu lido com aquelas coisas que parece que são mais fortes do que eu e que eu sei que não agradam a Deus? Da mesma maneira. Então, Deus está dando tudo isso. E é a chance que a gente tem. Então, como é que eu faço essa reordenação? Eu tenho que reordenar isso colocando aquilo que a palavra diz, que eu quero ler para vocês. Está aqui no Mateus 6. Aqui em Mateus 6, que diz assim, 6:19. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19. Mateus é bem o comecinho do Novo Testamento, primeiro evangelho. Pegaram? Quem está pegando? Diz assim: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem a traça,
nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. O olho é a luz do corpo. Se teu olho é são, todo o seu corpo será iluminado. Se o teu olho estiver em mau estado, todo o seu corpo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser as trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e à riqueza. Palavra do Senhor. Bom, qual é o principal mandamento do Antigo Testamento? Quem consegue me ajudar? Esse aí foi o que Jesus resumiu. Mas para o judeu é o Shema Israel, que significa em português: ouve, ó Israel, o Senhor é Deus, o Senhor é um. Já viram isso? Essa é a frase mais importante para o Torá, para o judeu do Antigo Testamento. Ouve Israel, o Senhor é Deus, o Senhor é um. E isso foi causa da maior confusão na história deles. Por quê? Porque era o único povo do Antigo Testamento que acreditava em um Deus único. Os outros povos tinham vários deuses. Se você pegar os gregos, se você pegar os romanos, se você pegar os persas, se você pegar aquelas nações que tinham aquele monte de estado, cada um tinha os seus deuses e muitos deuses. E muitos deuses. E muitas festas para os seus deuses. Aí chega um povo e fala: olha aqui, gente, a grande diferença de vocês não é como vocês vivem, não é como é que vocês cuidam uns dos outros, é reconhecer Deus como um só. É claro que depois, esse conteúdo que é o Shema Israel, vai se aprofundando naquilo que eu acho que foi a minha mãe que falou ali, não sei, né? Que falou, amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E aí depois Jesus ainda vem e coloca, né? E ao próximo como a ti mesmo. E depois no final de João ele vai falar assim, amar como eu amei. E aí ferrou tudo. Aí ferrou tudo, que aí você tem que dar vida, né? Então, percebe essa evolução. Mas a primeira dela é, nós somos escolhidos para ser um povo que tem um Deus único. Qual é o nosso tesouro, então? É Deus. Esse é o tesouro. Porque senão nós pegamos aquele baú e começamos a colocar uma porção de coisas, algumas boas e algumas culturais. E aí? Né? Vamos pensar, como é que vai funcionar? Vai para o inferno? Bom, de cara, Isaac está no inferno, já tinha 2 mulheres, né? O Jacó, então, também vai ter uns 3, né? E aí tem aquele, amava uma, não amava a outra. O outro, e aí por diante, tudo vai para o inferno, né? O outro que ainda, as filhas enganaram ele para poder dar uma descendência para eles. Olha que pavor isso. Só de pensar já dá pavor um negócio desse, né? Então, vai tudo para o inferno. Porque são valores culturais de cada época e desvios, evidentemente, do amor, porque não eram amor verdadeiros. Mas o que é que conta principalmente? É que o principal tesouro é Deus. E que essas gerações todas vão evoluir, elas não vão para trás. E o que Satanás precisa fazer para destruir primeiro? Ele precisa destruir essa fonte que é, nós acreditamos em um só Deus. E não abrimos mão disso. E ele é nosso tesouro, nosso coração está nele, amamos ele e o que queremos é torná-lo amado. E quem revelou esse Deus de forma clara e total foi Jesus Cristo. Por isso a gente olha o que Jesus fez para poder compreender. Isto é mais importante do que todo o resto, gente.
Porque o mundo vai mudar. E nós vamos ter que fazer muito discernimento disso, né? Muito. Vou dar um exemplo para vocês. Matar é pecado? Gravíssimo. Gravíssimo. Tirar uma vida, porque a vida é o maior dom que existe. Não há dom maior que a vida. Não é? Tirar a própria vida, tirar a vida do outro e assim por diante. Pois é. O cara está em guerra. E aí? Ele morre ou mata? Teoricamente, ele morre. Vai para o céu. Teoricamente, ele morre. Sabe que teve uma vez, São Cipriano, importantíssimo, bispo importante, a perseguição dos antoninos de Roma. A pior que teve. Pior do que a de Nero. Matou milhares. Todos tinham que dizer que abandonavam a fé. Cipriano vivia na África, longe de toda essa confusão. Era dominado pelos romanos, mas a comunidade falou, não, ninguém vai matar você, nós vamos te esconder. Aí esconderam ele. Aí passou aquela perseguição e aí voltou esse tempo. Aí podiam voltar. Ele voltou. Aí ele ficava dizendo sempre, eu não dei minha vida, eu não dei minha vida, né? Ele ficava arrependido porque o pessoal salvou ele. E ele entrou numa imensa crise, até que depois teve uma outra perseguição e mataram ele. Resolveu o problema da crise dele, né? Mas a questão é, as decisões da vida, na sua vida, vão ser decididas em cada momento de acordo com a tua situação. De acordo com o que vai acontecendo na sua vida. Com o mundo econômico de cada vida também, ué. Como é que você faz? Tá bom, vamos pensar. O Papa falou, João Paulo II, está lá, que sonegar imposto é pecado. Tem sonegação? No Brasil, imagine. Sai na rua, você compra qualquer coisa aqui, né, se for de um ambulante. Quer dizer, o ambulante é o maior pecador do que o cara que tem uma empresa. Não é verdade? Não estou defendendo, não, Deus me livre, até por sinal, né, sou vereador, paga imposto. Mas eu quero só dizer que as decisões pequenas para construir esse tesouro, elas são apenas o reflexo da principal decisão. E a principal decisão e mais importante não é estas coisas, mas é em assumir a Deus como teu tesouro. E aí você vai pôr diante desse tesouro as tuas decisões. Quando eu vejo, por exemplo, desfile de carnaval, o pessoal fica lá horrorizado. Botaram uma cruz de Jesus. Botaram Satanás com o garfinho lá. Botaram 10 mulheres peladas. Isso é menos importante do que eu querer projetar outros deuses, que é o que mais o desfile faz. Projetar uma religião politeísta que tem vários deuses, e aí o nosso Deus, que é o único Deus e o único verdadeiro, não é? Acaba ficando numa várzea onde outros deuses é tudo igual, tudo vale a mesma coisa, é tudo a mesma coisa. Não é tudo a mesma coisa. Eu tenho parentes meus que professam lá, passaram a professar lá os terreiros Pai de Santo. Né? Na Câmara, a funcionária da Procuradora da Mulher é a Mãe de Santo. Foi nomeada agora lá. Por alguém que se diz católico. Tá bom. O professor colocou lá uma Mãe de Santo famosa lá, que foi candidata a vereadora, fez quase 1000 votos. Aí eu olho lá. Não tem problema o que a pessoa quer seguir, isso é uma decisão dela. Mas eu não posso deixar de defender que eu acredito num só Deus revelado em Jesus Cristo, que enviou seu Filho, que morreu por nós. E é nele que eu vou ter discernimento para construir e colocar meu coração e juntar os tesouros para quando chegar a Jerusalém Celeste, eu saber que vou morar lá, vou ter me inscrito lá.
Vou ter me inscrito lá. Parece pouca coisa, mas é muita coisa. Esta é a decisão básica do cristão. E é por isso que deram a vida. Por isso que pregaram pelo mundo. Quando a gente olha, o pessoal gosta de falar de São Francisco porque diz que ele aceitou os mouros, né? Porque era a época da cruzada, e ele abandona as cruzadas e aceita os muçulmanos. Então eles falam que ele é o da paz. E é mesmo. Porque ele diz assim, quem segue o único Deus e o Deus verdadeiro ama todas as pessoas. Na verdade, ele não está dizendo aquilo que ele segue é verdadeiro e vai para o céu. Ele nunca falou isso. Ele fala, o que vai para o céu é o que eu estou fazendo. E o que eu estou fazendo me faz amar a todos, para poder mostrar que quem segue o único Deus verdadeiro em Jesus Cristo ama todos. Porque o que eles esperam de nós é que sejamos diferentes, amemos mais que os outros. Então não me interessa essa briga, mas isso não me ilude. Se você não tem claro isso, essa construção, essa escolha do tesouro, e o tesouro é Deus, e desse você não pode abrir mão. Não pode abrir mão. É uma escolha. E você escolheu, então você fez a escolha certa para nós. Eu até contei aqui, contei já aqui na própria formação, um dia que eu falei para um parente meu, né? Falei assim, ó, se eu tiver errado quando eu morrer e tiver reencarnação para eu voltar e viver outra vida melhor, eu vou falar, putz, eu me enganei e vou reencarnar. Né? Falei, agora, se chegar lá e eu tiver certo, e você esperar a reencarnação e não existir, e vier o justo juiz e dizer assim, ó, você estava nesse caminho errado aqui, você vai para outro lugar, aí você não vai ter mais o que fazer. Então eu te aconselho a seguir meu exemplo, que vai dar tudo certo, né? Claro que depois não incumpridei, porque essa corda nunca termina bem, né? Não é uma conversa que termina bem e a gente muda de assunto. Mas qual é o teu tesouro? O teu tesouro não são os valores, que são importantes, e que você vai viver e vai escolher cada um na situação que você está. Porque a mesma decisão, a encruzilhada da decisão para você, no mesmo fato, e para mim, pode ser diferente diante da caridade. Quem é que vai saber? Por que duas pessoas podem tomar duas decisões diferentes e ambas serem de Deus? Porque se ambos colocaram o seu Deus como o tesouro, ele vai conseguir ver pelo Espírito a decisão certa para cada um na sua condição e na sua exata experiência. Ela não é igual, porque ninguém é igual. É claro que tem coisas que são para todos. Eu estou dando um exemplo porque eu estou falando com vocês que já tem uma caminhada e por isso as decisões são mais finas, né? Não estou falando de... Por exemplo, dei um exemplo de assassinato e dei um exemplo de um fato de guerra. Mas ninguém está dizendo aqui que você pode matar as pessoas, de jeito nenhum. De forma nenhuma. Mas é para a gente poder entender. Amém? Vamos ficar de pé? E a pergunta que eu quero que você faça é: onde está o meu tesouro? E se você está construindo, usando tudo que Deus te deu e tudo que Ele vai te dar para construir a tua estrada para Jerusalém celeste. Concede-nos, Senhor, nesta manhã, o discernimento dos Espíritos. Concede-me poder saber em cada ação o que é divino, o que é diabólico e o que é humano. E se esse humano está corrompido pelo pecado, está corrompido pelo Deus deste mundo, ou se ele está abençoado pela filiação divina. Dá-me, Senhor, o discernimento dos Espíritos. Shirya lalabaricanta labaranashi. Shandara labarala yara labarala. Shandara labarala yara. Amém.